O quadro Língua Portuguesa dessa sexta-feira é especial. Hoje celebramos aqui no Brasil o Dia da Língua Nacional. E para marcar essa data, ao longo da semana, fizemos uma série aí com diversas curiosidades e dicas sobre o nosso idioma. É isso aí, Marina, é verdade, viu? Essa data é muito importante sim, e para nos ajudar, a entender um pouco mais sobre esse tema, a gente vai conversar agora com a Jade Mustafé, que é professora de língua portuguesa, viu? Ela esteve com a gente aqui durante toda a semana, tirando dúvidas aqui no nosso programa, né? Jade, bom dia para você, obrigado, viu, por bater esse papo agora ao vivo com a gente. Bom dia para vocês, obrigada a vocês pelo convite, é sempre um prazer para mim falar sobre língua portuguesa e no que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. Aí eu quero que você já comece ajudando a gente a entender por que hoje é comemorado o Dia da Língua Nacional. Por que dia 21 e também por que é tão importante a gente ter essa data aí. Bom, o Dia da Língua Nacional, né? Ele foi criado como pra gente ter uma valorização do nosso principal meio de comunicação, né? Nosso principal meio de comunicação é a linguagem, é a nossa forma de expressar, de comunicar, de transmitir nossos sentimentos. Não é o único, mas por ser o nosso principal, instaurou-se o dia 21 para ser o dia de comemorar essa data, para reforçar a importância desse estudo da língua, da atualização do nosso idioma, né? Do idioma de vários lugares, no caso do nosso, da língua portuguesa brasileira, né? Que é a língua que a gente fala aqui no Brasil. Mas como essa forma de exaltar a cultura, manter a cultura viva, entender o funcionamento da nossa língua, divulgar, né? Que a nossa língua é uma estratégia de comunicação efetiva para todo mundo e que quanto mais a gente tiver domínio sobre ela, quanto mais a gente souber sobre ela, mais a gente sabe da nossa própria cultura, das nossas raízes, das nossas vivências. É realmente uma data importante demais. Professora Jade, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho, claro que durante a semana você falou sobre muitas curiosidades aí, palavras, né, que foram incorporadas aí na nossa língua. Relembra aí algumas, porque eu tenho certeza, tem muita gente que achou até curioso, né, Wilker? Nós aqui a gente ficou impressionado, né, com a quantidade de palavras que vieram de fora e que fazem parte já da nossa língua, né? Isso acontece ao longo dos anos, né, professora? É um processo natural que acontece desde sempre, desde que a gente começou a ser reconhecido como nação, né? Desde que os portugueses vieram para cá. E como o nosso país sofre uma influência muito grande de várias culturas e como isso, dentro de um processo globalizado, é perfeitamente natural, isso possivelmente vai continuar acontecendo. Então, quando a gente fala português, porque os portugueses colonizaram aqui, né? E quando eles vieram, a gente já tinha aqui a língua tupi-guarani, que veio e importou, né, emprestou para a gente palavras como mingau, tamanduá, com o processo de escravidão também, com a vinda dos africanos para cá, a gente incorporou palavras na língua portuguesa desses povos africanos, né, cafuné, fubá, dentre tantas outras. Os povos franceses também emprestaram um pouquinho de palavra pra gente, abajur, buquê, que a gente está muito acostumada a utilizar. Os italianos também nesse processo de formação da nossa língua também contribuiu. A gente tem pizza, cappuccino. E agora, né, com a internet, com o aumento da tecnologia, com o avanço da tecnologia, a gente tem muitas e muitas palavras da língua inglesa. Chip, e-mail, milkshake, fora o nome das redes sociais. Antigamente, se a gente falasse chip, e-mail, as pessoas não iam entender, provavelmente. Hoje já é muito utilizado, já faz parte da nossa língua também. E é comum em todos os idiomas, em todas as línguas, professora, que essas transformações aconteçam. Por exemplo, a gente vai falar as palavras, né? Às vezes a gente pega uma palavra emprestada, né, de outra língua e aí a gente pronuncia aqui do nosso jeito e ela acaba se tornando assim correta aqui na nossa língua portuguesa. Isso é comum também em outros lugares do mundo? É comum.
o ato de linguagem, né, por ser um ato social que a gente pratica todos os dias, que a gente conversa com outras pessoas, ele vai além do que a gente pode simplesmente pegar lá só na gramática e ter tudo ali escrito. Então é comum que a própria gramática se adeque a essas utilizações, reconheça outros tipos de ortografia, de grafia da palavra, é o exemplo de mussarela, né? Nós temos mussarela que veio emprestado para a gente também, e a gente tem a própria forma de escrever aqui, no Brasil também, né? Mussarela. Então, é um processo perfeitamente natural e que vai continuar sendo modificado ao longo dos anos, principalmente agora que a gente consegue com facilidade ter acesso a várias línguas, a várias culturas. Então, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente conhece outras culturas, mais esse processo fica mais rápido. Certo. Professora Jade, agora, eu fico pensando, né? A língua portuguesa é algo que a gente não pode deixar nunca de estudar, porque ela está sempre em transformação. Inclusive, você falou aqui com a gente sobre os acordos, né, ortográficos aí que fazem algumas mudanças. Eu acredito que tanto vocês, profissionais, né, da língua portuguesa, como nós aqui estamos aprendendo também, a gente tem que estudar sempre, né? A gente não vai parar nunca, porque essas transformações, elas vão continuar acontecendo. Essa é a expectativa, não é? Essa é a expectativa. Bom, para nós que somos professores, o estudo não acaba nunca, principalmente professores de língua portuguesa, né? Que a língua, como a gente vem conversando aqui, ela é muito adaptável, ela tem muitas regras, ela tem muitos acordos. E um jeito da gente não esquecer e conseguir continuar falando sobre isso por aí é sempre revisitando essas regras, sempre falando sobre elas. Tá aí também uma das importâncias de se ter o Dia da Língua Nacional, né? E outras datas comemorativas, para a gente sempre lembrar, sempre levar para dentro da sala de aula, sempre divulgar isso o máximo possível, mas é sempre um processo de estudo constante, senão a gente acaba ficando um pouquinho para trás em relação a isso. Professora, a língua portuguesa é uma das mais difíceis de serem aprendidas, né? Queria saber o que é que te chamou a atenção para você escolher seguir essa carreira de professora de língua portuguesa. Olha, eu sempre fui apaixonada em leitura. Então, quando eu fui fazer lá meu vestibular, eu falei, eu quero alguma coisa que vá para essa área de leitura. Claro que na faculdade a gente encontra vários obstáculos, né? A gente não lê, isso em qualquer curso, a gente não lê somente aquilo que a gente tem prazer, que a gente gosta, é preciso muito esforço, muita leitura teórica, mas eu fui ali pelo caminho que eu já gostava antes, não me arrependo de forma nenhuma. Eu acho que trabalhar com língua portuguesa, com leitura, é um prazer para mim e estar aqui passando isso para frente, o meu conhecimento, que eu possa ajudar e vendo que pessoas se beneficiam disso de alguma forma, de uma coisa que eu escolhi para mim, é o que me faz ganhar o dia. Ai, que legal. E eu queria que você contasse pra mim, pra gente, né, professora, como é que tá sendo essa experiência aqui na TV Pai Eterno também? Você que começou com a gente agora nessa semana, né? A gente tem esse quadro aí que ele é muito querido por nós aqui, por quem assiste também, porque a gente aprende a cada dia. E como é que tá sendo essa experiência pra você, ensinando aí pro Brasil todo, a cada dia um pouquinho sobre a nossa língua? Tô gostando bastante, uma experiência nova, né? Principalmente agora. Nós, professores, estamos nos readequando a esse sistema de aula híbrido, a esse sistema de aula online. Nesse período de pandemia, muita gente perdeu um pouco esse costume, esse hábito de estar presencialmente, voltar, ter tempo para estudar em casa. A maioria dos alunos estão cansados também. Então, ter um espaço aqui na TV para falar sobre isso, para ajudar quem puder ser ajudado, para poder tirar dúvidas, trazer curiosidades, conhecer um pouco mais da nossa cultura. Para mim está sendo incrível, fui muito bem recebida, muito obrigada. Tá sendo ótimo também, viu, professor, essa parceria nossa aqui. O pessoal de casa gostou muito, a gente também, porque é um diferencial, né, Marina? Os professores
que participam aqui desse quadro do nosso programa, eles trazem aí exemplos, né? Explicam com bastante calma, atenção, para a pessoa de casa entender a mensagem, né? E na hora da gente explicar a língua portuguesa, né, professora, isso é fundamental, né? A gente usar exemplos ali para facilitar o entendimento também, né? Porque como a gente já mencionou, é uma língua um pouquinho complicada, né? É fundamental. A língua portuguesa tem muitas regras, né? Muitas normas que mudaram muito ao longo do tempo, como a gente pôde ver. Nós tivemos 4 acordos ortográficos ao longo da história, né? E isso pode acontecer de ter mais daqui para frente. Apesar de que os acordos, eles tentam simplificar, melhorar a nossa relação com a gramática, né? Mas pra gente que já tá acostumado com um, até readaptar em outro, realmente é um pouco complicado. Então, o jeito é buscar novas formas de explicar, novos exemplos. Às vezes o que um entende, o outro fica com um pouco de dúvida, mas a gente vai tentando adequar a linguagem ao que a gente está tentando falar e explicar da melhor maneira possível. Tá ótimo, então. Professora Jade Mustafé, muito obrigada, viu, por estar aqui conosco nessa parceria, por ter participado hoje nesse dia especial. E seja sempre bem-vinda, viu? Temos os nossos professores parceiros que estão sempre aqui conosco. Você é uma dessas professoras. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada a vocês, obrigada pelo acolhimento, obrigada pelo carinho. Espero voltar mais vezes. Até mais. Tá bom, tchau, tchau, até mais. Bom demais, né, gente? Coisa boa. Olha, esse quadro, eu costumo falar, ele não vai acabar nunca, viu? Porque as dúvidas são muitas. A gente recebe algumas dúvidas aí dos telespectadores. Você que tiver dúvida aí, pode mandar pra gente, viu? Nas nossas redes sociais ou então no nosso e-mail, porque teremos esse quadro Língua Portuguesa, que é tão importante aqui, que a gente aprende muito e vocês também, eu tenho certeza, viu? Então, a gente vai continuar com esse quadro maravilhoso, com a ajuda, é claro, dos nossos professores, que explicam tão bem aí todas as questões da nossa língua